Olha, quem assistiu ao UFC 325 no último sábado viu uma cena, assim, de cinema. O brasileiro Maurício Ruffi entregou uma performance, nossa! Espetacular. Nocauteou o Rafael Fiziev, que é o nono do ranking dos leves, e não só isso, levou para casa um bônus de $100 mil de performance da noite. Exato. E olhando de fora, a imagem que fica é de um atleta impecável, né? No auge absoluto da sua forma. Totalmente. Só que as fontes que a gente analisou para hoje, reportagens da Agfight, Superlutas e principalmente os relatos do próprio Ruffi, E de gente próxima a ele. sim, elas mostram uma história completamente diferente. O que a gente viu ali no octógono é só o final de uma jornada de superação física, emocional, que, assim, beira o inacreditável. Certo, então é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. Vamos um pouco além do resultado da luta para entender os desafios que transformam essa vitória do Ruffi em algo, verdadeiramente notável. Bom, para quem não viu, vamos só passar rapidinho pela luta. O primeiro round foi bem difícil para ele. Foi tenso, o Fiziev veio com uma estratégia muito clara, pressionando, chutando a panturrilha do Ruffi. Parecia que o brasileiro não estava se encontrando ali. Eu confesso que fiquei um pouco preocupado naquele momento. Mas aí veio o segundo round. E tudo mudou. O Ruffi começou a achar o tempo dos contra-ataques, a mão começou a entrar. E aí, aos 4 minutos e 30 segundos, ele conectou uma direita limpa, devastadora. O Fiziev sentiu na hora. E dali foi o instinto de finalizador, né? Ele partiu para cima e o árbitro teve que interromper. Um nocaute técnico claro. Uma virada espetacular. E o contexto, claro, torna tudo ainda maior. Ele vinha da primeira e única derrota no UFC. Exatamente. Tinha perdido para o Benoit Saint-Denis, em setembro de 2025. E sempre fica aquela interrogação na cabeça do pessoal, né? Será que ele vai sentir a derrota? E a resposta não poderia ter sido mais contundente. Com certeza não. Venceu o 9º colocado do ranking. E da forma como foi, não foi só uma vitória. Foi ele dizendo, eu cheguei, eu pertenço à elite. Ele não só afastou as dúvidas, ele chutou a porta. Ok, mas é agora que a história fica realmente interessante. Porque essa vitória, que já é gigante por si só, ela ganha contornos épicos quando a gente descobre o que estava acontecendo fora do octógono. É aqui que o drama começa de verdade. E a primeira coisa que veio do próprio Ruffi me deixou de queixo caído. Ele disse que no dia da luta, ele acordou de manhã e, palavras dele, não conseguia se mexer literalmente. É difícil até de imaginar, né? Ele contou que as costas travaram completamente. Cara, como assim? Como um atleta de elite que precisa de mobilidade total sequer pensa em lutar nessas condições? Imagina o pânico. Você se prepara por meses, é a luta da sua vida, e no dia o seu corpo simplesmente para de funcionar. Foi preciso uma força-tarefa, né? Uma verdadeira operação de guerra. A equipe dele teve que entrar com medicamentos, massagens, exercícios, tudo isso só para que ele conseguisse andar e subir para lutar. A gente não está falando dele lutar 100%. A gente está falando dele conseguir ficar em pé. Exato. Para 99% dos atletas, seria um cancelamento na hora, sem conversa. E se fosse só isso, já seria uma história de superação. Mas as fontes que a gente viu mostram que esse era só o problema mais recente. Era a ponta do iceberg. O Alexander Volkanovski, o campeão dos penas, que treinou com o Ruffi para essa luta, ele revelou uma coisa ainda mais grave. O que foi? No início da semana da luta, o Ruffi foi diagnosticado com influenza A. Peraí. Gripe influenza. Com febre alta dias antes de uma luta no UFC? Sim, e não foi uma gripezinha. O Volkanovski usou a expressão febres loucas. Ele disse que chegou a duvidar que o brasileiro conseguiria sequer bater o peso, quanto mais lutar. Caramba, isso muda tudo. Então, vamos somar as coisas. Uma semana inteira com uma doença que te debilita completamente. E no dia da luta, as costas travam a ponto de você não se mexer. A luta contra o Fiziev foi talvez a parte mais fácil da semana dele. A resiliência mental para passar por tudo isso é algo fora do comum. É uma força mental extraordinária. A gente vê a técnica no nocaute, mas a vitória de verdade foi essa. Sem dúvida. É o que separa os bons atletas das verdadeiras lendas. E como se a batalha física já não fosse um obstáculo gigante, as fontes nos mostram que o fardo emocional que ele carregava era ainda maior. Sim.
Depois da vitória, muito emocionado, ele dedicou a luta ao irmão, que faleceu e era um de seus maiores fãs. Já seria um momento tocante por si só. Mas o que ele revelou depois foi de uma coragem imensa. Ele abriu o coração de um jeito que a gente raramente vê. Ele contou que o irmão tirou a própria vida. Que pesado. E ele não parou aí. Ele olhou para a câmera e fez um apelo, dizendo algo como: "Vocês não podem fazer isso, por favor. Eu também já quis tirar minha vida." Cara, isso é de uma vulnerabilidade e de uma força inacreditáveis. Num esporte que vende a imagem do cara invencível, ele compartilha a sua maior dor no seu maior momento de glória. Exatamente, isso dá um significado completamente novo para a fé que ele sempre menciona, para a motivação dele. Não é mais sobre um cinturão, é uma missão que nasceu de uma tragédia pessoal. E o mais incrível é que essa mensagem teve um impacto real, direto. Uma reportagem do portal IG Gospel conta uma história que parece roteiro de filme. É uma daquelas histórias que mostram o poder que as palavras podem ter, né? Conta pra gente. A reportagem fala de um homem que estava em depressão profunda, ele estava decidido a cometer suicídio. Nossa! No momento em que ele estava prestes a fazer isso, ele abriu o celular uma última vez e viu um vídeo. Era um discurso do Huff, de uma luta anterior, falando sobre Jesus, sobre não desistir. Sério. A gente ouve que atletas inspiram, mas isso é outro nível. É uma intervenção que salvou uma vida. Literalmente, aquelas palavras fizeram ele desistir da ideia. Meses depois, por acaso, ele encontrou o Huff pessoalmente e contou a história. Imagina a cena. Imagina pro Huff ouvir isso. Saber que uma coisa que ele disse, vinda da dor dele, teve esse alcance. Deve ter sido um choque. E o mais impressionante, o desfecho da história, é que hoje esse homem que teve a vida salva por aquela mensagem é um dos patrocinadores do Huff. Isso me quebra. É um ciclo que se fecha de uma forma linda. Mostra que a plataforma de um atleta, quando usada com essa autenticidade, transcende completamente o esporte. Com certeza. A luta no octógono vira quase um detalhe perto do impacto que ele causa fora dele. Certo, então vamos lá. Ele superou doença, dor paralisante, um luto profundo, e depois de tudo isso, o que ele faz? A gente podia imaginar que ele ia tirar umas férias. Longe disso. Ele pegou o microfone e mirou ainda mais alto. Primeiro, ele pediu uma vaga no evento do UFC Casabranca, em junho, que é um card super aguardado. E depois desafiou dois dos maiores nomes do esporte. E ele não foi modesto, né? Pediu Paddy Pimblett, que é um fenômeno de popularidade, e depois mirou no maior de todos, Conor McGregor. É uma jogada ousada, mas muito inteligente. É um movimento de mestre. Ele sabe que todos os holofotes estão nele agora. É hora de capitalizar, de usar essa vitória espetacular para se jogar numa luta que pode definir a carreira dele. E isso mostra a mentalidade, né? Em vez de se vitimizar, ele usa as adversidades como combustível. A mesma força que o fez lutar doente e lesionado é a que o faz desafiar o McGregor, sem hesitar. Perfeito. A ambição dele é um reflexo direto da resiliência. A história de superação não terminou com o nocaute no Fiziev. Na verdade, aquilo foi só o começo de um capítulo ainda maior. Então, pra gente amarrar tudo, o que pareceu ser só um grande nocaute no UFC 325 era, na verdade, o clímax de uma história de superação em todos os níveis: físico, mental e emocional. Exatamente. A verdadeira vitória do Maurício Ruff talvez não tenha sido um nocaute, tenha sido simplesmente conseguir entrar naquele octógono. A história dele é um lembrete poderoso de que a performance de um atleta é só a ponta do iceberg de lutas que a gente não vê. E tem um detalhe nas fontes, uma curiosidade que fecha essa história de um jeito quase poético. O apelido dele, Ruffy. Foi inspirado no Luffy, do anime One Piece. Exato. E o personagem é conhecido exatamente por isso, né? Uma resiliência sobre-humana, a capacidade de superar qualquer obstáculo para alcançar os sonhos. O que é fascinante, parece que o apelido já previa a jornada dele. E o detalhe mais incrível é que quem deu o apelido foi o irmão dele. Antes mesmo da primeira luta profissional do Maurício. Parece que o irmão já via essa força nele.
Nossa, isso deixa a história ainda mais forte. E a questão que fica então para a gente refletir é: em que momento a jornada pessoal de um atleta, sua resiliência e o impacto que ele causa fora do esporte se tornam tão ou mais fascinantes do que o desempenho dele lá dentro?